Olá, você olhando para esse tempo que você está vivendo, o que é que você enxerga? É óbvio que você vai enxergar muitas coisas, mas a pergunta que eu faço, ela tem um recorte muito específico. O que você enxerga é simplesmente o aqui e o agora? O que você enxerga é simplesmente as questões que diz respeito à Terra, a esse momento de vida em que nós conseguimos mensurar? Ou quando você olha para a vida, você também enxerga algo para além desta vida, portanto, para além da morte? Olhar para a Terra e ver o que diz respeito à Terra não é novidade. Todos nós, como seres da Terra, humanos que habitam a Terra, estamos pensando, vendo, sentindo, fazendo reflexões, construindo textos, fazendo poemas, artes, as mais diversas, a respeito de questões da Terra, mas a grande questão é quando conseguimos enxergar para além da Terra, quando conseguimos enxergar para além desta vida, quando conseguimos contemplar a vida para além desse tempo. Eu quero ler o que diz a palavra de Deus a respeito dessa situação. Diz a palavra de Deus no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Percebe o que o texto diz? Se nós esperamos em Cristo, somente para esta vida, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. O que Paulo está querendo dizer? É que há algo para além desta vida. Aqui nós casamos, temos filhos, trabalhamos, lutamos, mas há um ciclo que se encerra com a morte. E quando a morte vier? Há algo mais além disto? Há algo mais além do que já vivemos e vimos? Eu estava conversando com meu filho, o Davi, que vai fazer 10 aninhos, e ele falou: pai, a vida é esquisita, né? Eu falei: o que foi, filho? Ele dizia: pois é, as pessoas crescem, aí estudam, aí trabalham, casam, e aí vão trabalhar para que os filhos estudem, cresçam, trabalhem, casam, e aí? E aí, pai? E eu comecei a rir e falei: filho, eu vou precisar parar para conversar com você, porque você fez uma pergunta muito profunda. Aliás, uma coisa interessante são as perguntas que as crianças nos fazem. São perguntas de uma profundidade que temos que pensar com carinho como respondê-las, para não dizer uma resposta superficial. É interessante pensar sobre essas reflexões. O que é a vida, afinal? Que loucura é essa que é a vida? Que sentido tem? A gente nasce e aí os nossos pais nos criam, nos colocam em bons colégios quando podem, estudamos, aí começamos a trabalhar, encontramos um caminho profissional, começamos a ter uma estrutura financeira, namoramos, casamos, temos filhos e agora uma correria tremenda para fazer os filhos também crescerem, serem educados, trabalharem, e aí eles mais uma vez completam o ciclo, se casam, têm seus filhos e temos nossos netos, vamos ajudar a criar os netos. Será que a vida é só isso? Será que isso resume o que é a vida? Porque, na verdade, é nessa dinâmica que nós nos encontramos todos os dias. Vez e outra, nós suspendemos esta realidade e vamos para um passeio de lazer. Vez e outra, suspendemos essa realidade e vamos a uma igreja fazer uma oração. Vez e outra, suspendemos essa realidade e paramos para pensar enquanto sentados estamos numa varanda olhando para frente. Mas, olha, a realidade é para além dessas suspensões. A realidade é essa. Parece que nós não conseguimos enxergar a vida além daquilo que já está posto para nós, que diz respeito ao mundo do trabalho e dos relacionamentos. Mas a Bíblia diz que há algo mais. Não podemos esperar em Cristo somente para esta vida. A Bíblia fala da eternidade, a Bíblia fala de céu, a Bíblia fala de inferno. Se Jesus ouviu uma pessoa falar, isso é meio comum, dizendo: olha, aqui se faz, aqui se paga. Isso é um dito popular. É verdade, a gente faz muitas coisas erradas aqui, nós fazemos muitas bobagens e pagamos aqui, mas não pagamos só aqui. Há algo para além das punições que recebemos aqui com a nossa vida. E outros já dizem: ah, não, o inferno é aqui mesmo, porque olha, vivendo com a mulher que eu tenho, tendo a sogra que eu tenho, o patrão que eu tenho, isso já é um inferno. Ah, que bobagem, não temos noção do que é o inferno. A Bíblia diz que o inferno é algo muito mais terrível. Primeiro porque inferno é a ausência completa de Deus, é presença permanente de sofrimento. Não
fale bobagem quando você acredita que o inferno é o que você vive, você não tem noção do que é o inferno. A Bíblia fala que o inferno é lugar de ranger de dente, de sofrimento, de dor e o detalhe, de um sofrimento eterno. Aliás, o inferno foi preparado não para mim, para você, mas para o diabo e seus anjos, seus demônios. E vão para lá aqueles que rejeitam a Cristo e que ignoram, né, o reino de Deus e a redenção de Jesus. E aí a Bíblia diz que por consequência, por desobediência, não é que é Deus que nos põe lá, é nós que vamos para lá por não querer o céu, por não amar a Jesus. Mas a Bíblia diz ainda em Efésios capítulo 1, verso 18 o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo diz ainda aos Efésios que nós precisamos pedir a Deus para que Deus abra os olhos do nosso coração. Olhar com os olhos, né, naturais, enxergamos algumas coisas, mas quando os olhos do coração se abrem, nós conseguimos olhar para algo além da vida comum, terrena. Começamos a perceber as questões da eternidade e somos impactados por aquilo que vamos ver com os olhos do coração. Isso vai gerar esperança em nós, porque acreditamos em algo para além da vida quando enxergamos com o coração. Ainda em Coríntios, aos 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja, se você acha que céu e inferno é aqui, a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente nunca pensou, ou seja, algo totalmente novo, completamente novo, nada comparado, nada que você possa ter um parâmetro para pensar sobre. A realidade espiritual está diante de nós todos os dias. Nós não a percebemos, mas ela está aí. E é muito mais real do que a realidade terrena que nós enxergamos. Eu termino citando Apocalipse capítulo 21, verso 4. Diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A Bíblia fala de duas ordens, a ordem terrena e a ordem celestial. Na ordem celestial diz a palavra que o Senhor vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Agora a ordem é eterna, celestial. Eu não sei o quanto você acredita no céu ou o quanto você acredita no inferno, mas se você acredita em Deus e você se entende como um cristão, você acredita na palavra de Deus, olha, a Bíblia fala de céu e de inferno o tempo todo. A Bíblia fala da eternidade o tempo todo. É importante entender isso. E é para isso que Jesus veio, para que pudéssemos ser salvos, não somente do pecado, não somente de nós mesmos, de nossas mazelas carnais, mas que pudéssemos ser salvos também do fogo eterno. Eu preciso olhar para a palavra e quando olho, enxergo o céu. E como desejo estar com o Senhor na eternidade no céu. E aí nós só colhemos o que plantamos. Plante hoje intimidade com Deus. Plante hoje uma entrega ao Senhor. Entregue a sua vida para Jesus. Viva nele, relacione-se com ele. Tenha fé nele, se envolva com ele. E diz a palavra claramente para nós que nós herdaremos o céu. O céu é uma colheita tremenda, que é resultado de uma semeadura de fé, num relacionamento com Deus nesse tempo. Não corra o risco de viver aqui sem pensar na eternidade, porque hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, os nossos olhos irão se fechar e, crendo você ou não, iremos estar diante da realidade da morte e, consequentemente, da realidade da eternidade e prestaremos contas pela nossa vida. Eu espero que, ao fechar os olhos e estar com o Senhor, você ouça dele: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que eu tenho preparado para vós desde a fundação do mundo. Deus te abençoe e que ele te ajude a pensar e a viver na perspectiva do céu. Em nome de Jesus. Amém.